Não despreze os pequenos começos. Esse vídeo é mais para mim do que para você. Ele é um marco, uma pedra fundamental que está sendo posta para marcar uma nova fase, um novo começo. Mas eu acho que pode te ajudar também. Vamos lá? Em Zacarias 4:10, ele traz exatamente essa frase: não despreze os pequenos começos. Na versão NVI, diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Qual é o contexto aqui? Não era um começo, era um recomeço. Por isso que eu acredito que esse texto fala tanto comigo. No contexto histórico, estava acontecendo a reconstrução do templo. O primeiro templo, feito por Salomão, que depois foi destruído na época do exílio para a Babilônia, dos hebreus, e agora, depois da restauração dos muros de Jerusalém, também a restauração, a reconstrução do templo. E aí o profeta Zacarias, ele traz: não despreze os pequenos começos. A obra é grande. Pequenas coisas levam a grandes coisas. Nós não temos noção do poder de simplesmente começar. A gente posterga, a gente tem medo, a gente se sente paralisado muitas vezes por esse medo, porque a gente não consegue ver a visão final. Nós não temos noção, nós não conseguimos às vezes conceber o tamanho da visão frente à nossa realidade agora. Nós olhamos para tudo o que temos pela frente e nos vemos travadas, paralisadas para dar o primeiro passo, porque muitas vezes a gente não se vê nem merecedora, talvez nem capaz de realizar tudo aquilo que Deus está chamando a gente para realizar. Não despreze os pequenos começos. Se você tiver que gravar um vídeo e tiver um cachorro latindo, uma criança gritando, não despreze os pequenos começos. Quando você se sentir frustrada, porque no início é tudo muito difícil, porque no início você não tem valor, você não é reconhecida, você se esforça, mas você não vê resultado naquilo. A verdade é que quando você se alinha ao propósito de Deus para sua vida e busca fazer a vontade dele, você também nem mais se importa com quantas curtidas, com quantos compartilhamentos, com quantas reações, com quantos parabéns você vai receber. A verdade é que a sua única intenção é fazer a vontade do Pai e que cada ação que você faça possa abençoar a vida de alguém, tornar a vida ou o dia dessa pessoa um pouco melhor. Não despreze seu pequeno começo. Não despreze o seu pequeno começo. Porque lá na frente, você e muitas outras pessoas que desprezaram o seu pequeno começo vão ter grande alegria ao verem a obra se completar na sua vida e através de você. Deus tem te chamado para reconstruir o que na sua vida precisa ser restaurado, o que na sua vida precisa recomeçar. Eu estou vivendo um novo começo e de forma alguma eu posso desprezá-lo. Tenho grande temor pelo que vai vir pela frente, por toda a visão que eu já recebi, que realmente me deixa assim, será que sou capaz? Mas não é sobre mim. Inclusive, lembrei aqui agora, nesse mesmo capítulo, Zacarias diz, capítulo 4, versículo 6, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Essa é a palavra do Senhor para Natália. Essa é a palavra do Senhor para você. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Por você, por mim, realmente a gente não tem capacidade de chegar lá aonde a gente sabe que Deus quer nos colocar. Não é pela nossa força. Essa foi uma grande lição que eu tive que aprender ao longo desses meses. Daqui para frente,
Eu preciso ser corajosa, forte, decidida, determinada, constante, independentemente dos resultados de curto prazo. Porque não é pela minha força quem vai fazer e completar a obra na minha vida e na vida das pessoas que me ouvem. É o Espírito. Se você está frustrada com seus resultados de hoje, se você está frustrada com o seu pequeno começo, você precisa aprender a colocar a confiança em Deus e não em você. Porque não é pela sua força, não é pela força do seu braço. Talvez você só não esteja ainda confiando bastante em Deus. Na hora que você conseguir soltar, você vai lembrar daquela frase, solta que vem. Na hora que você conseguir soltar, para de se preocupar, de entregar, de ter completa certeza que vai dar tudo certo e você só precisa se movimentar para lá, ser atenta à voz dele e dar os passos que ele te pede, por mais desafiadores que sejam, sempre vão ser melhores e mais fáceis do que você viver uma vida longe dele. Você pode ter certeza. E assim que você se movimenta, ele vai te capacitar para o que você precisa fazer, para o que eu preciso fazer. E ele faz o que a gente não pode fazer. Uau! Deus não vai fazer a nossa parte. E a gente também não vai fazer a parte dele. Até porque aquela grande visão, tudo que vai acontecer na sua vida lá na frente, e tudo que você precisa se desenvolver, que vai se desenrolar, que você vai precisar se tornar outra pessoa, que você vai precisar se trabalhar, vencer as suas crises internas, vencer suas feridas emocionais, transpor suas crenças, entregar, confiar, largar de ser ansiosa, tudo mais que você precisa se trabalhar. Lá na frente, a glória tem que ser dele. Lá na frente, por isso que eu falo assim, ao longo da jornada, se você ainda está muito focada no que os outros vão pensar, no que os outros vão pensar se eu postar um vídeo, no que os outros vão pensar se eu aparecer desarrumada, se eu falar alguma coisa errada, se eu não souber falar o que eu tô pensando, até porque eu penso isso, gente. Mas se a gente ficar buscando a aprovação dos outros, o Pai não vai nos aprovar. Agora, quando a gente entrega para Ele, Ele fala, Ele usa, Ele nos usa como um canal. Ele fala através de nós. E aí, todo mundo vai ver que a visão lá da frente, tudo que você sonha, e eu te digo, muito mais além do que você sonha, porque os pensamentos deles são mais altos que os seus, você vai dar a glória para Ele. Porque só Ele, só pelo Espírito dele, é que aquilo se concretiza, pode se concretizar na sua vida. A confiança não tem que estar em você. A confiança tem que estar nele. A gente só segue e rompe em fé. Não despreze seu pequeno começo. Vamos recomeçar? Analisa a sua vida. Qual é a área que você precisa, urgentemente, de um recomeço e de reconstruir o seu templo, o seu altar para Deus. Deus te abençoe.